Bom dia, mais uma vez pela graça e misericórdia do Senhor, estamos aqui apostos para lermos a palavra do Senhor. E hoje, precisamente 16 de maio, em 1 Samuel, capítulos 18 e 19, Salmo 112, Provérbios capítulo 15, versículos 12, 13 e 14, João 9, 1 a 34 e a canção Andar no Amor, na Luz e no Espírito. E vamos começando em 1 Samuel capítulo 18. Amém. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Naquele dia Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía aonde quer que Saul o enviava e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército. E Davi era bem-quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul. E aconteceu que, quando eles estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com tamborins, com alegria e com instrumentos musicais. As mulheres se alegravam e cantando alternadamente diziam: Saul matou os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo. Ele disse para Davi: elas deram 10 milhares, mas para mim apenas milhares. Na verdade, o que lhe falta a não ser o reino, daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. No dia seguinte, um espírito mau, vindo da parte de Deus, se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em sua casa. Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, tinha na mão uma lança, que ele atirou, pensando assim: encravarei Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor estava com este e tinha abandonado Saul. Por isso, Saul o afastou de si e o pôs por chefe de 1000. Davi fazia saídas e entradas militares diante do povo. Davi tinha êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor estava com ele. Vendo que Davi tinha êxito, Saul ficou com medo dele, porém todo Israel e Judá amavam Davi, porque fazia saídas e entradas militares diante deles. Saul disse a Davi: aqui está Merabi, a minha filha mais velha. Eu darei a você em casamento, com a condição de que você seja um filho valente, trave as batalhas do Senhor. Porque Saul pensava assim: não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Mas Davi respondeu a Saul: quem sou eu e quem são os meus parentes, a família de meu pai em Israel, para que eu seja genro do rei? Mas aconteceu que, na época em que Merabi, filha de Saul, devia ser dada em casamento a Davi, foi dada por mulher a Adriel, Meolatita. Mas Mical, a outra filha de Saul, amava Davi. Contaram isso a Saul e isso agradou a ele. Saul pensava assim: eu a darei em casamento a Davi, para que ela lhe sirva de armadilha e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Por isso Saul disse a Davi: com esta segunda você será hoje o meu genro. Saul ordenou que os seus servos falassem confidencialmente com Davi, dizendo: o rei tem afeição por você
e todos os servos dele amam você. Sendo assim, concorde em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: Vocês acham que é pouca coisa ser genro do rei, sendo eu um homem pobre e sem importância? Os servos de Saul lhe contaram isto, dizendo: Estas foram as palavras que Davi falou. Então Saul ordenou que dissessem a Davi: O rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios de filisteus, como vingança contra os seus inimigos. Porque Saul tentava fazer com que Davi fosse morto pelos filisteus. Quando os servos de Saul relataram estas palavras a Davi, este gostou da ideia de vir a ser genro do rei, antes de vencido o prazo. Davi se levantou e partiu com os seus homens e mataram 200 filisteus. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que assim se tornasse seu genro. Então Saul lhe deu a sua filha Mical em casamento. Saul viu e reconheceu que o Senhor estava com Davi. E Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul ficou com mais medo ainda de Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os chefes dos filisteus saíam à batalha, Davi obtinha mais êxito do que todos os servos de Saul. E assim o nome de Davi se tornou muito estimado. Prossigamos em nome de Jesus ao capítulo 19 de 1 Samuel. Saul falou a seu filho Jonatas e a todos os servos sobre matar Davi. Mas Jonatas, filho de Saul, era muito afeiçoado a Davi. Por isso Jonatas revelou esse plano a Davi, dizendo: Meu pai Saul quer matar você. Tenha cuidado amanhã cedo. Fique num lugar oculto e esconda-se. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde você estiver. Falarei com meu pai a respeito de você. Se eu descobrir alguma coisa, contarei a você. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse que o rei não peque contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra você. Pelo contrário, o que ele tem feito é muito bom para você. Arriscando a sua vida, ele matou o filisteu e o Senhor efetuou grande livramento a todo Israel. Você mesmo viu isso e ficou contente. Por que então você pecaria contra sangue inocente, matando Davi sem motivo? Saul atendeu à voz de Jonatas e jurou: Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. Jonatas chamou Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul. E Davi esteve diante de Saul como antes, e tornou a haver guerra. Davi lutou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e eles fugiram dele. E o espírito mau enviado da parte do Senhor veio sobre Saul. Ele estava sentado em sua casa, com a sua lança na mão, enquanto Davi dedilhava a harpa. Saul tentou encravar Davi na parede, porém ele se desviou e a lança foi se encravar na parede. Então Davi fugiu e escapou. Porém, naquela mesma noite, Saul mandou mensageiros à casa de Davi que o vigiassem para ele o matar pela manhã. Porém, Mical, a mulher de Davi, o avisou: Se não fugir esta noite, amanhã você estará morto. Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Mical pegou um ídolo do lar e o deitou na cama, pôs um tecido de pelo de cabra sobre a cabeça do ídolo e o cobriu com um manto. Quando Saul enviou mensageiros para prender Davi, Mical disse: Ele está doente. Então Saul mandou mensageiros que fossem ver Davi, dizendo: Tragam Davi, mesmo que esteja na cama, para que eu o mate. Quando os mensageiros entraram, eis que na casa estava apenas o ídolo do lar, com o tecido de pelo de cabra ao redor da cabeça. Então Saul disse a Mical: Por que você me enganou assim e deixou o meu inimigo escapar? Mical respondeu: Porque ele me disse: Deixe-me ir.
senão eu mato você. Assim Davi fugiu e escapou, e foi até onde Samuel estava em Ramá, e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então se retiraram ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Saul ficou sabendo que Davi estava na casa dos profetas em Ramá. Então Saul enviou mensageiros para trazerem Davi. Quando viram um grupo de profetas profetizando liderados por Samuel, o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul e também eles profetizaram. Quando soube disso, Saul enviou outros mensageiros e também estes profetizaram. Então Saul enviou um terceiro grupo de mensageiros, os quais também profetizaram. Então o próprio Saul foi a Ramá. Quando chegou ao poço grande na cidade de Secu, perguntou: onde estão Samuel e Davi? Responderam: eis que estão na casa dos profetas em Ramá. Então Saul foi para a casa dos profetas em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele que, caminhando, profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel, e, sem a túnica, ficou deitado no chão todo aquele dia e toda aquela noite. Por isso se diz: está também Saul entre os profetas. Jesus é o Senhor, amém. Salmos, hinos, cânticos e cantando, andando no Espírito e dele transbordando, dando sempre graças ao nosso Deus e Pai, aquele que sempre à nossa frente vai, interceder-nos uns aos outros no Senhor, no Espírito viveremos em amor. Procuremos sempre compreender a vontade do Senhor, o seu querer. Prossigamos com nossa leitura desse dia ao Salmo 112. Aleluia! Bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos, nasce-luz nas trevas. Ele é bondoso, compassivo e justo. Feliz aquele que se compadece e empresta. Ele defenderá sua causa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme até que veja a derrota dos seus inimigos. Distribui, dá aos pobres, a sua justiça permanece para sempre, e o seu poder se exaltará em glória. O ímpio vê isso e fica com raiva, range os dentes e se consome. O desejo dos ímpios perecerá. Jesus é o Senhor, amém. Amados filhos a quem Deus amou, sejamos cada um de nós seu imitador e andemos. O zombador não gosta de quem o repreende, nem se aproxima dos sábios. O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta de estupidez. Provérbios 15, versículos 12, 13 e 14. Amém. Perto a Deus o Pai se agradou, pois outrora éramos trevas e horror, porém agora somos luz, imersos no Senhor. Da luz o fruto da justiça e bondade, como filhos dela fruímos. Amém. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1 até o 34. Em nome de Jesus, comecemos. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego, ele ou os seus pais? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestassem as obras de Deus.
É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: não é este o que ficava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: é ele. Outros: não. Mas se parece com ele. O homem dizia: sou eu. Então lhe perguntaram: como foram abertos os seus olhos? Ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei-me e estou vendo. Eles perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram aos fariseus aquele que antes era cego, e era sábado o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez como podia ver. Ele respondeu: ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: como pode um homem pecador fazer sinais como esses? E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: o que você diz a respeito dele? Uma vez que ele abriu os olhos, ele respondeu: é um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver, enquanto não chamaram os pais dele. E lhes perguntaram: é este o filho de vocês que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntaram a ele, perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois eles já tinham combinado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e lhe disseram: diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele respondeu: se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: o que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? Ele respondeu: já lhes disse, mas vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulos dele? Então o insultaram e lhe disseram: discípulo dele é você? Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem sabemos de onde é. O homem respondeu: é estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. E desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Ó Senhor Jesus. Amém. Essa é a nossa porção desse dia. Ó Senhor Jesus da palavra, que desfrutemos dessa palavra, a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor. Amém.
sejamos cada um de nós seu imitador e andemos conforme o amor, como ele em Cristo seu amor nos propôs. E pessoalmente assim não se poupou, mas voluntariamente por nós se entregou. Em sacrifício de suave aroma se ofertou, e de sua oferta Deus o Pai se agradou. Pois outrora éramos trevas e horror, porém agora somos luz, imersos no Senhor. Da luz o fruto é justiça e bondade, como filhos dela fruímos realidade. Do Senhor o melhor desfrutaremos, e assim a Ele sempre agradaremos. Tudo aquilo que na luz colocado é, logo é revelado e manifesto até. Compreender a vontade do Senhor, o seu querer, falando salmos, hinos, cânticos e cantando, andando no Espírito e dele transbordando, dando sempre graças ao nosso Deus e Pai, aquele que sempre à nossa frente vai. Interceder-nos uns aos outros o Senhor, no Espírito viveremos em amor. Pa para pa 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 pa, pa para pa 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 pa, pa para pa 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 pa, para pa 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 pa. Vejamos prudentemente como andar, a Cristo diligentemente conectado sempre está. Nesses dias maus remindo o tempo sempre viver, razão porque insensatos não devemos ser. Com vinho nunca nos embriaguemos, com a dissolução a sobriedade perder.